Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Identidade. Lembrando que estou sempre com você de segunda a sexta para a gente terminar o dia com uma boa conversa, um bate-papo descontraído. Afinal, somos a obra-prima da criação de Deus e a gente pode sim aprender um com a experiência do outro. Então aproveita esse momento para chamar mais gente, para acompanhar a história de hoje. E se você ainda não é inscrito no YouTube da Novo Tempo, faça isso agora mesmo. Por lá é bem fácil compartilhar o programa. Anota aí, youtube.com/Novo Tempo. E você pode acompanhar também o Identidade no ntplay.com. A convidada de hoje vem para mostrar que a educação abre portas. De técnica de fogão e faxineira a nutricionista formada. Essa é a Rose Claudino, que com muito esforço e dedicação pôde ter uma melhor qualidade de vida depois de ter cursado o ensino superior. E o curso escolhido foi a nutrição, justamente por ter conhecido a mensagem de saúde diferenciada que a Igreja Adventista apresenta. Então, se acomode aí no sofá, eu volto em 30 segundos já com ela aqui comigo. Rosilene Silva Claudino, mais conhecida como Rose, nasceu há 53 anos. Época em que era normal a menina ser ensinada a ser uma boa esposa e a cuidar da casa. Não tinha muito incentivo para o estudo. Cursou só até a 7ª série e casou cedo. O casamento durou pouco, só 5 anos, mas foi tempo suficiente para ter 2 lindas filhas, a Giane e a Bruna. Hoje tem 2 netos, o Pedro e o Alexandre, que são a paixão da vida dela. Durante um bom tempo, acompanhou seu pai, o seu Claudino, no comércio que tinha de conserto de fogão. Aprendeu rapidamente a fazer a manutenção do equipamento e em outros eletrodomésticos também. E depois foi trabalhar como diarista, até que não se contentou, queria mais e foi atrás de estudar, de cursar uma faculdade para ter um salário melhor e uma realização profissional. Escolheu a nutrição como curso superior justamente porque um dia conheceu a mensagem de saúde diferenciada que a Igreja Adventista apresenta. E hoje atende em 3 consultórios na cidade onde mora e pode-se dizer que é realizada. Rose, seja muito bem-vinda. Boa noite aqui ao Identidade. Boa noite, Gabi. Eu que agradeço essa oportunidade. Rose, conta um pouquinho como é que era a sua infância. Em quantos irmãos vocês são? Como que era ali na época da sua infância? A minha infância foi maravilhosa. Eu aproveitei para brincar de todas as brincadeiras que as crianças nem brincam mais hoje. Tinha uma liberdade de brincar na rua assistida pelos meus pais, mas brincamos de tudo. Nós somos em 5 irmãos, por parte da minha mãe, mas eu tenho um irmão porque meu pai adquiriu um 2º casamento. Todos adultos hoje. E você se casou cedo, mas esse relacionamento não durou muito tempo, né? Por quê? Sim, é porque eu fui criada para o casamento, mas não combinou muito. Durante o casamento eu fui vendo que não era exatamente o que eu queria. E a incompatibilidade com o meu ex-marido era muito grande. E desse casamento você teve 2 filhas, né? A Giane e a Bruna. E da Giane você tem os 2 netos, Sim. O Pedro e o Alexandre. O que eles representam para você? Olha, é gostoso ver o tempo passar e ver que você conseguiu criar 2 filhas de excelente caráter. Não é fácil, o mundo hoje é muito cruel, e 2 meninas ainda, né? Mas eu tenho uma filha mais velha, a Giane de 34, é engenheira mecânica, desbrava uma ninhada de leão por dia. E tenho a Bruna, que demorou mais um pouquinho, mas está fazendo administração também. Já mora sozinha, independente. E os 2 netos, que são, assim, a minha paixão, porque amor de vó é muito diferente do que o amor de mãe. Uhum. Então, assim, eu amo incondicionalmente e muito grande esses 2 meninos, que são adolescentes hoje, né? Sim. As suas filhas, na verdade, foram criadas num bairro meio barra pesada, né, Rose? Inclusive, Sim. Tinha muita droga ali, muita violência, mas você, com a educação que você deu a elas, conseguiu com que elas se mantivessem afastadas desse tipo de coisa, de pessoas, e tivessem ali um caráter reto, como você falou. Exatamente. Eu ainda moro nesse bairro.
Ele é um bairro difícil mesmo. Mas as minhas filhas foram para lá, uma tinha 9, eu tinha 7. Elas tiveram todas as oportunidades de se envolverem com as amizades, porque muitos amigos já nem estão mais aqui. Infelizmente, eles perderam a vida nesse mundo das drogas. Mas não. Elas estudaram, elas escolheram outros caminhos. Uhum. E depois de você trabalhar ali um bom tempo com a empresa do seu pai, né, consertando fogões, você foi para a faxina. Como é que foi essa época toda da sua vida? Não é nada romântico. Meu pai abriu um comércio. Eu trabalhei com ele uns 25, 30 anos, mais ou menos. Bastante tempo. Sim, só que o salário não era interessante, né? Comércio da família, normalmente é difícil fazer a partilha de pagamento, porque tem esse compromisso de ser parente e tudo mais. E todos os dias eu sofria de ter que prestar um serviço muito legal, mas que não era reconhecido, né? E aí eu resolvi mudar tudo isso, mas também não foi tão simples assim. Na verdade, primeiro, eu tinha muita vontade de acertar e de melhorar as condições, não para eu bater no peito e falar, nossa, eu sou a melhor. Uhum. Não é isso. Eu tinha muita capacidade, eu tenho ainda muita capacidade. E eu queria validar isso. E aí, realmente, conheci a reforma da saúde na Igreja Adventista e eu fiquei encantada. E foi me conquistando todos os dias e eu falei, poxa, tá aqui, é isso que eu quero fazer. E você tinha estudado pouco, né? Você precisou terminar ali os estudos para depois correr atrás de entrar na faculdade, né? Ah, isso foi bem difícil. Porque depois de adulta é complicado a gente voltar, eu tinha, acho, uns 40 anos, quase 40, quando eu vi que para cursar a universidade eu tinha que terminar o ensino médio e eu fiz presencial. Cada semestre eu fazia um ano que estava faltando. Então, assim, eu ainda estudei uns 2 anos e meio, eu acho, não me lembro mais, para poder concluir o ensino médio, para depois prestar o Enem e para chegar na universidade. Não foi fácil. Não foi fácil. Não. E, na verdade, você já entrou na faculdade ali, já bem adulta, né? Muito mais velha do que a maioria ali da sua turma, imagino eu. Muita gente olhava torto, não só na faculdade, mas na família também. Como é que foi a reação de todo mundo? Puxa, a Rose vai fazer faculdade agora, com mais de 40 anos. Como é que foi essa fase? Olha, eu fui bem aceita pela turma. Eu fui representante de sala e eu sempre fui muito respeitada na minha sala. Eu tenho amizades ainda da faculdade e eu tenho muita admiração por parte das minhas colegas de curso. Mas eu ouvi de amigos muito chegados, nossa, mas ela vai fazer a faculdade agora para quê? Sabe? E o meu pai, um dia, eu estava tinha muitos trabalhos para entregar e eu estava numa fase muito complicada e aí eu estava chorando, descabelando, e ele falou, mas por que você não desiste? Eu acho que Deus, de repente, está mostrando para você que não é isso que você deveria fazer. Mas, assim, eu entendo a colocação do meu pai. Ele estava sentindo a minha dor. E aí, às vezes, desistir é melhor, né? Até porque, Rose, nessa fase que você estudava na faculdade, você fazia faxinas, né? Fazia. Eu fiz tanta loucura. Para as pessoas que me conhecem, eu entrava de manhã para fazer uma faxina e até a hora do almoço, saía do endereço onde eu estava, ia para a Unip, não sei calcular os quilômetros, mas assim, não é tão fácil pegar ônibus e chegar na universidade. Cumpri o meu horário na faculdade, no outro dia de manhã eu ia terminar a faculdade que eu tinha começado no dia anterior. Então, assim, a faxina, no caso? Isso, a faxina. Então, assim, foi muita loucura. Eu não sei nem como que eu consegui, porque se você tivesse que fazer tudo hoje de novo, eu não sei se eu faria. Mas eu acho que faria, sim. Faria sim, né, Rose? E eu lembro, eu posso falar com propriedade aqui, porque a Rose fez muita faxina na minha casa também, né, Rose?
Me ajudou muito também, eu grávida ali, a Rose me ajudava e muitas vezes pedia, olha, hoje eu preciso sair um pouco mais cedo porque eu tenho prova na faculdade. E é uma faculdade que não é muito distante em quilômetros, mas ela é muito contramão para ir de condução, né, Rose? Isso. E nessa época também teve muito perrengue financeiro também, né? Nossa, muito. Então, assim, eu vou até aproveitar para agradecer todos vocês. Eu estive na casa de várias pessoas conhecidas, e todos entenderam esse meu momento. Todo mundo contribuiu com esse tempo que eu precisava. Muitas vezes eu acho que eu nem cumpri todas as minhas tarefas direito. Mas tinha um propósito maior ali, né? Ninguém nunca falou nada, todo mundo sempre me respeitou. Eu tenho essas amizades até hoje também. Eu agradeço a Deus por isso. E assim, muita gente ajudou para que hoje eu estivesse aqui falando sobre isso, assim, numa outra posição, né? E você teve também essa oportunidade porque você contou com um auxílio do governo federal para conseguir cursar a faculdade, né? Inclusive, você ainda está pagando a faculdade, embora já esteja formado. Sim. Se não fosse esse programa do governo, não teria como fazer. A mensalidade da nutrição deve estar em torno de R$1.000. E aí, mais todos os custos para a gente cursar, ônibus e alimentação, fica bem pesado. Hoje, se não tivesse esse programa do governo, com certeza não teria feito. E você escolheu esse curso, a nutrição, porque você conheceu essa mensagem de saúde diferenciada e falou, quero estudar isso e aplicar isso na vida das pessoas? Sim, a nutrição ela transforma vidas. Antes eu via muita doença ser revertida, diabetes, pressão alta, olha, inúmeras doenças e pessoas diminuírem a disponibilidade de adquirir um câncer, e aquilo me encantou. Hoje eu vejo essas respostas no meu consultório. E assim, muito rápido, de uma consulta para outra, 30 dias, eu já vejo muita diferença. E a alegria das pessoas em estarem passando por essa situação de mudança, Sim. dentre muitas tentativas que tiveram antes, é encantador. E eu trabalho com a reforma da saúde. É que as pessoas não sabem, não conhecem. Mas eu trabalho com a reforma da saúde, exatamente no modelo que a Igreja Adventista ensina. Exatamente. A gente vai fazer uma breve pausa aqui, Rose, para ir no intervalo, mas você que está em casa, continue ligado. Hoje a gente está conversando aqui com a Rose Claudino, ela que era técnica de fogões e fazia faxina, mas resolveu estudar e cursou nutrição, justamente porque essa mensagem de saúde que a Igreja Adventista apresenta, que ela conheceu, transforma vidas, né? Você vai mexer na qualidade de vida da pessoa, vai mexer ali nas probabilidades dela ter menos doenças, então é uma profissão realmente muito louvável. Continue com a gente vai para um breve intervalo e já volta com essa história. Até já! Identidade de volta nessa noite, conhecendo a história da Rose Claudino, ela que era técnica de fogão, fazia faxinas em casas de família, mas resolveu estudar e cursou nutrição. E a gente estava falando aqui no bloco anterior sobre a mensagem de saúde que a Igreja Adventista apresenta, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, falando em saúde, eu quero aproveitar e oferecer para você aí de casa esse guia de estudo chamado Fique Leve. É um guia justamente sobre saúde, para que você tenha uma vida mais leve, para que você cuide da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual também, porque a gente sabe que nós somos um ser completo, assim, né? A gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida. Então, peça o seu agora mesmo pelo WhatsApp que aparece aí na sua tela. O DDD é 12, número 9, 8244 4449. Esse é um WhatsApp, você vai entrar em contato, uma equipe vai te atender com muito carinho, vai preencher ali os seus dados. Esses dados serão guardados em sigilo aqui na Novo Tempo, então fique tranquilo quanto a isso, para que esse material aqui chegue gratuitamente aí na sua casa, viu? Nem o envio você vai pagar,
porque ele foi produzido e tem a possibilidade de chegar aí graças aos apoiadores aqui da Novo Tempo, que são os Anjos da Esperança. Se você preferir, pode entrar também em contato em horário comercial pelo nosso número fixo, que é o 21 27 31 21. Agora, Rose, continuando o nosso bate-papo aqui, a gente pincelou sobre essa questão da saúde. Fala um pouquinho sobre essa mensagem de saúde que a igreja tem e como que você conheceu essa mensagem. Então, eu tenho um amigo de mais de 30 anos, que antigamente eu achava muito chato, porque toda vez que eu ia na casa dele, ele inventava a história lá de, não sei o que, 1000 anos, era bem assim mesmo. E eu ficava na minha mente assim, que chato. Mas um dia ele falou, vem cá, eu tenho umas fitas aqui, aquelas antigas ainda de... VHS, e né? exatamente, de um curso da igreja, você não quer ver? Eu falei, tá, põe aí. Pronto, acabou com a minha vida. Porque aí eu fui assistindo e fui entendendo, e muitas respostas e inquietações que eu tinha em relação a todos os sentidos da vida foram se arrumando, foram ficando no lugar. Ou seja, acabou com a sua vida no sentido figurado ali, né? Porque, na verdade, melhorou a sua vida. Muito, muito. Na verdade, foi um divisor de águas mesmo. Sim. Uma Rose antes e uma Rose hoje. Uhum. E aí resolvi, entendi, fiz todos os estudos, chamei a minha família toda foi batizada quase nessa época e vivi o que eu aprendi e vivo o que eu aprendo. Todos os dias eu aprendo. Não existe assim um estudo, acho que em nenhum sentido que você termina, eu concluí isso. Uhum. Sempre tem alguma coisa a mais. E me batizei, e aí que eu fui conhecendo como que era o trabalho da igreja, uhum. E foi a reforma da saúde que me chamou mais a atenção. Gosto também da parte da culinária, que a gente acaba aprendendo também bastante. Uhum. E é o que eu faço no consultório. Os meus pacientes saem com todas as nossas receitas, uhum. E saem com esse formato de como se alimentar, uhum. E qual o melhor horário, como dormir, e o sol, e o ar. A gente foca muito na questão dos 8 remédios naturais. Exatamente. Né? Inclusive aqui na Fique Leve, nessa revista que eu apresentei há pouco, você vai ter mais informações sobre esses 8 remédios naturais, que são remédios que estão à disposição da natureza. Na verdade, são coisas naturais que Deus criou e deixou pra gente. Agora, Rose, quando você cursava a faculdade, o seu pai adoeceu, a sua mãe já era falecida e você, como filha mais velha, assumiu ali o cuidado dele, né? Como é que foi essa fase? Uma loucura. Porque eu trabalhava da forma que eu falei, metade de manhã, ia para o meu pai, ia para a faculdade. Foi, assim, muito difícil. E o que você falou, a faculdade era num local contramão, e era contramão da onde meu pai morava também. Uhum. Então, eu fiquei morando com meu pai quase que uns 3 anos, morando mesmo, para poder dedicar todo o tempo que eu não tinha uhum. para ele, assumir mesmo. Fiz grupo da família, eu que cuidei desse momento dele, mas toda a minha família participou. E hoje você tem assim a consciência tranquila porque você fez o que pôde para poder ajudá-lo e dar a ele uma qualidade de vida melhor ali depois já doente? Eu honrei o meu pai e a minha mãe. O meu pai foi o meu melhor amigo de toda a vida. Eu não tenho mais esse porto seguro aqui, porque assim, qualquer dor de barriga era meu pai. Qualquer indecisão, qualquer coisa que quando eu terminava algum relacionamento, era com ele que eu ia buscar conforto. E mesmo quando eu estava muito machucada e eu não queria falar com ninguém, eu ia para a casa dele só ficar sozinha, ficar calada. Mas ele estava lá. Então isso eu não perdi. Eu tenho um encontro marcado com ele para daqui a um tempo, né, que o Senhor determinar. Mas hoje aconteceram outras coisas na minha vida que foram, acho que necessárias para eu entender que
eu não tenho mais esse porto seguro do meu pai, mas Deus é o provedor da minha vida. E quem escolhe se eu fico aqui, se eu já vou descansar e o quanto eu vou conseguir, é Deus. E eu descobri isso depois que eu tive um infarto, né? Tem 8 meses que isso aconteceu. Antes da gente falar do infarto, eu queria só fazer mais uma pergunta. Você se formou em 2020, não, perdão, em 2019. Isso. Seu pai faleceu em 2020, então ele pôde ir na sua formatura. Então, eu tinha uma preocupação, porque assim, quando eu fiquei com meu pai, eu queria fazer memórias boas. E são elas que, as fotos, elas que hoje me trazem sensação gostosa de tudo que eu vivi. Mesmo sendo esse momento difícil, tem muitas memórias gostosas. E a formatura foi uma delas, sabe? E o dia que eu me formei também, que eu falei, que eu terminei tudo, que eu nem acreditei. Falei, pai, eu consegui. Então, até hoje eu sinto o abraço dele. Eu fui na cozinha da casa dele e o meu pai abraçava assim, igual o urso, sabe? Forte, né? Então, a missão foi... Eu vivi isso. E o Senhor me permitiu que eu vivesse. Deus te deu esse presente. Foi. E aí você até pincelou agora que você sofreu um infarto, né? Alguns meses atrás. Sim. Como assim? Uma nutricionista infartou. Como é que foi isso para você? E sobreviveu, hein? Porque o infarto, geralmente, nas mulheres dessa idade, costuma ser fulminante. E a Rose conseguiu passar por essa, né, Rose? Então... eu não posso dizer assim, nossa, por que Deus foi fazer isso comigo? Eu me formei e meu pai faleceu e entrou a pandemia e agora que eu estou começando a deslanchar na carreira, eu infartei. Não é que tudo seja necessário, infelizmente as coisas acontecem, né? Eu sou uma mulher adulta e eu não tive uma vida regrada até agora. Eu aprendi agora a cuidar da minha saúde. A gente é muito negligente, mesmo sabendo. Mas não foi só isso. Foi tudo isso que eu vivi também. E eu me encontro num momento especial das mulheres, a menopausa. Então, assim, existem alguns mecanismos que deixam de funcionar, né? Os hormônios deixam de existir quase e alguns mecanismos vão falhando. E mais todo esse estresse que eu vivi, então a conta foi essa, né? Um infarto. A conta chegou com um infarto. Sim. Mas Deus usou esse momento para mostrar, porque o coração da gente para na cirurgia. E se eu voltei, eu tenho que pensar que eu sou muito especial para ter voltado. Deus ainda tem um propósito na sua vida, né? Sim. E aí e agora eu voltei a trabalhar tem uns 4 meses. E aí eu entendi que a minha sala de atendimento é a minha obra missionária. Então, lá eu tenho livros, eu tenho conversa, eu tenho bom papo, eu tenho uma direção. Sim. Além da minha profissão mesmo, que a ciência comprova e tudo mais. Eu vou além daquilo que é o meu propósito do consultório. Inclusive, para finalizar aqui, Rose, nosso tempo está acabando, mas eu queria falar que você foi pauta aqui na Novo Tempo, no ano passado, no Revista Novo Tempo, com uma reportagem sobre a sua Kombi Consultório. Fala um pouquinho dela para a gente finalizar. Sim, como eu fui atropelado por tudo isso, eu tenho um projeto, eu tenho uma Kombi Consultório, por enquanto ela está parada, mas no segundo semestre já tenho muitos planos para ela. Eu pretendo fazer algumas feiras de condomínios com ela, porque eu preciso divulgar esse trabalho, e é uma forma de eu divulgar. Mas eu penso que o que eu mais quero, mesmo que eu não ganhe nada, é visitar comunidades mais carentes e fazer, assim, um trabalho. Tem comunidades aqui em Jacareí que não tem água potável. Então, o fato de você ensinar, melhorar uma água de qualidade para ser consumida, já é muita coisa. Sim, já pode melhorar muito a qualidade de vida da pessoa, né? Sim, e é isso. No segundo semestre me aguardem, ela vai estar por aí. Tá certo. Rose, muito obrigada pela sua participação aqui, por ter contado para o nosso público um pouco da sua história de superação, que ela sirva aí de inspiração
para muitas pessoas. Eu que agradeço, Gabi. E a gente fica por aqui então hoje com essa história inspiradora para você dormir tranquilo e amanhã a gente volta com uma outra história aqui no Identidade para você. Tchau, tchau.